12 de maio de 1988, Vila Esperança, Mato Grosso. A pequena cidade do interior respirava o ar seco do cerrado enquanto as luzes amareladas da Escola Municipal Santos Dumont cortavam a escuridão da noite. Era quinta-feira, e como todas as outras dessa época, Mariana Duarte terminava mais uma aula para os estudantes do período noturno. Aos 34 anos, Mariana era mais que uma professora para aquela comunidade de pouco mais de 3.000 habitantes. Ela havia chegado em Vila Esperança 5 anos antes, vinda da capital, trazendo consigo uma paixão genuína pelo ensino que contagiava até os alunos mais desinteressados. Seus cabelos castanhos sempre presos em um coque simples, seus óculos de armação dourada e sua voz firme, mas carinhosa, tornaram-se símbolos de esperança para dezenas de jovens e adultos que buscavam completar os estudos após longas jornadas de trabalho. Naquela noite de maio, o vento balançava as cortinas de tecido barato da sala de aula, enquanto Mariana apagava no quadro negro as últimas equações de matemática. O cheiro de giz misturava-se com o aroma de café que vinha da pequena cozinha da escola, onde a merendeira sempre deixava uma garrafa térmica para os professores do noturno. Pessoal, não esqueçam dos exercícios da página 47 para segunda-feira, disse ela, organizando os cadernos sobre a mesa de madeira desgastada pelo tempo. Isadora Pina, uma jovem de 19 anos que trabalhava como doméstica durante o dia, foi uma das últimas a sair. Ela sempre ficava alguns minutos extras para tirar dúvidas, e Mariana nunca demonstrava pressa para ir embora. Professora, a senhora tem certeza que entendi direito essa parte das frações? Perguntou Isadora, apontando para as anotações em seu caderno. Mariana sorriu e se sentou ao lado da aluna, explicando mais uma vez, com a paciência que a caracterizava. O relógio na parede marcava 22h15, quando finalmente se despediram. Vá com cuidado, Isadora. As estradas estão escuras hoje. A senhora também, professora. Até segunda. Mariana acenou enquanto guardava seus materiais na bolsa de couro marrom que usava há anos. O diretor Álvaro Bastos havia saído mais cedo naquele dia, deixando-a responsável por trancar a escola. Era uma prática comum. Ele confiava completamente nela. O silêncio envolveu o prédio escolar quando o último aluno desapareceu na escuridão da rua de terra batida. Mariana apagou as luzes uma por uma, conferiu se todas as janelas estavam fechadas e trancou a porta principal com a pesada chave de ferro que o diretor lhe havia confiado. Sua casa ficava a apenas 10 minutos de caminhada pela Rua das Flores, uma via estreita, ladeada por pequenas residências de tijolo aparente e quintais cercados por mourões de madeira. Mariana sempre fazia esse percurso a pé, mesmo nas noites mais escuras. Vila Esperança era uma cidade onde todos se conheciam, onde as portas raramente eram trancadas e onde o maior crime dos últimos anos havia sido o furto de algumas galinhas do sítio do seu Benedito. Naquela noite, porém, Mariana Duarte não chegou em casa. Seu irmão Marcelo, que morava na propriedade rural da família a alguns quilômetros da cidade, só soube do desaparecimento na manhã seguinte. Dona Conceição, a vizinha que sempre cumprimentava Mariana quando ela passava pela janela, estranhou não tê-la visto retornando da escola. Por volta das 10 da manhã de sexta-feira, preocupada, ela bateu na porta da pequena casa onde Mariana morava sozinha. Ninguém atendeu. As cortinas estavam fechadas, exatamente como Mariana as havia deixado na manhã anterior, antes de sair para dar aulas no período matutino. A princípio, Dona Conceição pensou que talvez a professora tivesse viajado inesperadamente, mas ao conversar com outras pessoas durante o dia, descobriu que ninguém a tinha visto desde a noite anterior. Foi então que o sino de alarme começou a tocar na pequena Vila Esperança. A notícia do desaparecimento de Mariana Duarte se espalhou por Vila Esperança como fogo em pasto seco. Em questão de horas, vizinhos, alunos, colegas de trabalho e até desconhecidos se reuniram na frente da escola municipal, transformando o local em um improvisado centro de operações para a busca. Marcelo Duarte chegou da fazenda da família ainda na manhã de sexta-feira, trazendo consigo 5 peões e 2 cavalos. Seus olhos vermelhos denunciavam uma noite em claro, passada ao telefone tentando localizar a irmã em hospitais e delegacias da região. Aos 41 anos, ele era um homem de poucas palavras,
Mas sua determinação em encontrar Mariana era visível na forma como organizava os grupos de busca. Vocês seguem pela estrada que vai para Cuiabá, disse ele para um grupo de homens. Nós vamos pelo outro lado, até a divisa com Poconé. Ela pode ter tido algum problema no caminho. Mas Mariana não costumava sair de Vila Esperança sem avisar ninguém. Sua rotina era previsível: escola, casa, igreja aos domingos e eventual visita ao sítio do irmão nos fins de semana. Ela não tinha namorado conhecido, não bebia, não frequentava bares. Era uma mulher dedicada exclusivamente ao trabalho e aos poucos amigos que havia conquistado na cidade. O diretor Álvaro Bastos cancelou as aulas daquela sexta-feira e se juntou às buscas. Homem de meia-idade, com bigode grisalho e a postura séria de quem havia dedicado a vida à educação, ele conhecia Mariana desde que ela chegara à Vila Esperança. Sabia que ela era pontual, responsável e jamais abandonaria seus alunos sem explicação. Tem alguma coisa errada nisso tudo, murmurou ele para Renato Meireles, o único jornalista da cidade que trabalhava na pequena rádio local. A Mariana não desaparece assim, do nada. Renato, um jovem de 26 anos recém-formado em comunicação, havia retornado à Vila Esperança 2 anos antes para cuidar da mãe doente. Ele transformou o desaparecimento de Mariana na principal pauta da Rádio Esperança FM, transmitindo atualizações a cada hora e pedindo informações à população. Os primeiros 3 dias foram intensos. Grupos percorreram cada rua da cidade, bateram na porta de todas as casas, vasculharam terrenos baldios e caminharam pelas margens do rio Cuiabá, que passava a cerca de 2 quilômetros do centro. Cachorros farejadores foram trazidos de Cuiabá, mas perderam o rastro de Mariana pouco depois da escola. A bolsa dela nunca foi encontrada, nem seus óculos, nem os cadernos que carregava, nem a chave da escola que havia usado para trancar o prédio naquela última noite. Era como se ela tivesse simplesmente desaparecido entre a porta da escola e sua casa, uma distância de apenas 10 quadras. As teorias começaram a surgir na segunda semana de buscas. Alguns falavam em sequestro, outros em acidente. Havia quem sussurrasse sobre problemas políticos. Afinal, 1988 era um ano de tensões, com a promulgação da nova Constituição e debates acalorados sobre os rumos do país. Mariana havia se mostrado crítica a certas práticas da prefeitura local em algumas reuniões de professores, e isso gerou especulações. Ela questionava muita coisa, comentou uma colega de trabalho em conversa reservada com Renato. Falava sobre verbas desviadas, sobre material escolar que chegava e desaparecia. Talvez alguém não tenha gostado. Mas essas teorias nunca encontraram fundamento sólido. Mariana era respeitada demais, querida demais pela comunidade para ter inimigos declarados. E Vila Esperança era pequena demais para guardar segredos por muito tempo. Com o passar dos meses, as buscas foram se espaçando. A vida seguiu seu curso natural. Novos professores foram contratados para substituir Mariana. Os alunos do noturno se adaptaram à mudança, e o nome dela começou a ser mencionado com menos frequência nas conversas de esquina. Marcelo nunca desistiu completamente. Durante anos, ele continuou fazendo perguntas, revisitando pistas antigas, mantendo contato com delegacias de cidades vizinhas. Mas conforme os anos passavam, a esperança de encontrar a irmã viva foi gradualmente substituída pela necessidade de entender o que havia acontecido com ela. Em 1995, a Escola Municipal Santos Dumont foi oficialmente fechada. O prédio estava velho, com infiltrações no teto e problemas na estrutura. Os poucos alunos que restavam foram transferidos para uma escola maior, do outro lado da cidade. O prédio onde Mariana havia dado suas últimas aulas ficou abandonado, com janelas entaipadas e mato crescendo ao redor. Por quase 10 anos, aquela construção permaneceu ali como um lembrete silencioso de um mistério que Vila Esperança nunca conseguira resolver. As crianças evitavam passar perto do local depois do anoitecer, e os adultos desviavam o olhar sempre que passavam pela Rua das Flores, onde a escola se destacava como uma sombra do passado. O tempo, aparentemente, havia enterrado as lembranças de Mariana Duarte junto com as esperanças de descobrir seu destino. 16 de março de 2004.
O barulho das britadeiras ecoava por toda a Rua das Flores, quando Fernando Carvalho e sua equipe de construção começaram a demolir o antigo prédio da Escola Municipal Santos Dumont. A Prefeitura de Vila Esperança havia finalmente aprovado a verba para construir uma nova escola no mesmo terreno, mais moderna e adequada às necessidades da comunidade, que crescera consideravelmente nos últimos anos. Fernando era um homem de 45 anos, pedreiro experiente que havia trabalhado em construções por todo o interior de Mato Grosso. Cabelos grisalhos, mãos calejadas pelo trabalho e olhos atentos aos detalhes, ele havia assumido a responsabilidade pela obra depois que venceu a licitação municipal. Para ele, aquele era mais um trabalho, uma oportunidade de emprego próximo de casa. Na quarta manhã de demolição, enquanto removiam os destroços da antiga sala de aula, onde Mariana havia dado suas últimas lições, Fernando notou algo estranho no piso. O contrapiso de cimento apresentava uma irregularidade sutil, uma área retangular de aproximadamente 2 metros por 1 metro, que soava diferente quando batida com um martelo. "Tem alguma coisa aqui embaixo", disse ele para Joaquim, seu ajudante. "O som não é igual ao resto." Inicialmente, Fernando pensou que poderia ser um problema hidráulico antigo, talvez uma tubulação abandonada ou uma caixa de água subterrânea mal projetada. Ele havia encontrado estruturas similares em outras demolições, mas quando começaram a quebrar aquela seção específica do piso, descobriram algo completamente inesperado. A poucos centímetros abaixo da camada de cimento havia um espaço vazio, uma cavidade retangular revestida com tijolos que parecia ter sido cuidadosamente construída e depois selada. O ar que saiu dali carregava um cheiro de umidade e mofo acumulado por anos. Fernando desceu com uma lanterna para investigar. O espaço tinha cerca de meio metro de profundidade e parecia ter sido usado como uma espécie de esconderijo ou depósito. Mas o que ele encontrou lá dentro o deixou completamente perplexo. Uma bolsa de couro marrom, desgastada pelo tempo e umidade, estava encostada em uma das paredes de tijolo. Ao lado dela, empilhados com cuidado, vários cadernos de capa dura azul e alguns livros didáticos. Os objetos estavam cobertos por uma fina camada de pó, mas surpreendentemente bem preservados, considerando os anos que haviam passado ali embaixo. "Joaquim, chama o seu Álvaro aqui", gritou Fernando do fundo do buraco. "Tem uma coisa aqui que ele precisa ver." Álvaro Bastos, agora aposentado, mas ainda morando em Vila Esperança, chegou ao local 20 minutos depois. Aos 68 anos, ele caminhava mais devagar, e seus cabelos haviam embranquecido completamente, mas sua memória permanecia afiada. Quando Fernando lhe mostrou os objetos encontrados, o ex-diretor ficou em silêncio por vários segundos. "Essa bolsa", murmurou ele, pegando a peça de couro com cuidado. "Eu conheço essa bolsa." Álvaro abriu o fecho enferrujado com mãos trêmulas. Lá dentro, encontrou documentos pessoais, um estojo de óculos e algumas canetas. Mas foi um pequeno cartão plastificado que confirmou suas suspeitas. A carteira funcional de professora municipal de Mariana Duarte, com sua foto de identificação ainda visível apesar dos anos. "É dela", disse Álvaro, com a voz embargada. "É da professora Mariana. Essas são as coisas dela." A notícia se espalhou rapidamente pela cidade. Em questão de horas, dezenas de pessoas se reuniram ao redor do canteiro de obras, incluindo Marcelo Duarte, que foi chamado imediatamente. Após 16 anos de perguntas sem resposta, finalmente havia uma pista concreta sobre o desaparecimento de sua irmã. Renato Meireles, agora editor-chefe da Rádio Esperança FM, chegou ao local com seu gravador e começou a documentar tudo. A descoberta reacendeu memórias que muitos haviam tentado esquecer e trouxe de volta questões que pareciam enterradas junto com o mistério. "Como essas coisas foram parar aqui?" perguntava Marcelo, segurando um dos cadernos da irmã. "Quem construiu esse esconderijo? E por quê?" Fernando examinou a construção da cavidade com olhar técnico. Os tijolos haviam sido assentados com perícia, e o trabalho de selar tudo com cimento por cima havia sido feito por alguém que entendia de construção. Não era um trabalho amador. "Isso aqui foi feito por um profissional", disse ele para o pequeno grupo que se formara ao redor do buraco. "Alguém que sabia o que estava fazendo. E foi feito para durar, para que ninguém encontrasse por acidente."
Mas talvez a descoberta mais intrigante tenha sido um dos cadernos encontrados na bolsa. Ao folheá-lo, Álvaro percebeu que Mariana havia usado suas últimas páginas para anotar algo que nada tinha a ver com suas aulas. Eram nomes, datas e valores, uma espécie de lista ou registro que ela aparentemente mantinha em segredo. Entre as anotações, uma data chamou particularmente a atenção: 12 de maio de 1988, exatamente o dia em que ela havia desaparecido. Ao lado da data, uma única palavra estava escrita com letra apressada: confirmado. A descoberta dos pertences de Mariana transformou Vila Esperança novamente. 16 anos após o desaparecimento, o caso voltou a ocupar as conversas, reavivou memórias e trouxe à tona detalhes que muitos haviam esquecido ou preferido deixar para trás. Marcelo Duarte passou noites inteiras analisando os cadernos encontrados, tentando decifrar as anotações que sua irmã havia feito nos meses anteriores ao desaparecimento. O que descobriu o deixou profundamente perturbado. Mariana havia estado investigando irregularidades na administração municipal, desvios de verbas destinadas à educação, superfaturamento de materiais escolares e contratos fraudulentos com empresas fantasmas. Ela sabia de muita coisa, disse Marcelo para Renato Meireles durante uma longa entrevista na rádio. Tinha nomes, valores, datas. Estava documentando tudo meticulosamente. As anotações revelavam que Mariana havia descoberto um esquema que envolvia não apenas a Secretaria de Educação, mas também a construtora responsável pela manutenção dos prédios escolares da cidade. Coincidentemente, a mesma empresa que havia feito reformas na Escola Santos Dumont poucos meses antes do desaparecimento dela. Álvaro Bastos, confrontado com essas informações, admitiu que sabia das preocupações de Mariana, mas nunca imaginou a extensão de suas investigações. Ela vinha me fazendo perguntas sobre orçamentos, sobre notas fiscais, sobre empresas contratadas, revelou o ex-diretor. Eu achava que era apenas zelo profissional. Nunca pensei que ela estivesse investigando. A palavra confirmado, anotada na data do desaparecimento, ganhou significado sombrio quando Renato descobriu que Mariana havia marcado uma reunião para aquela mesma noite. Segundo uma agenda encontrada em sua casa, que nunca havia sido examinada com cuidado, ela deveria se encontrar com alguém após as aulas para discutir assunto importante. O mistério da cavidade sob o piso da escola começou a se esclarecer quando Fernando Carvalho, analisando plantas antigas do prédio, descobriu que aquela área havia sido modificada durante a reforma de 1987. A empresa contratada havia justificado mudanças estruturais para melhorar a fundação, mas nunca havia apresentado detalhes técnicos sobre o trabalho realizado. A investigação ganhou novo impulso quando Isadora Pina, agora uma mulher de 35 anos e mãe de 3 filhos, procurou Renato com uma informação que guardava há 16 anos. Na noite do desaparecimento, ela havia voltado à escola porque esquecera seu caderno de matemática. Era por volta de 23h30, quando viu um caminhão estacionado nos fundos do prédio e ouviu vozes masculinas conversando em tom baixo. Eu tive medo, admitiu Isadora. Achei melhor ir embora sem fazer barulho. No dia seguinte, quando soube que a professora havia desaparecido, fiquei com aquilo na cabeça. Mas era tudo muito confuso. Eu era muito nova e ninguém ia acreditar em mim. A descrição que Isadora fez do caminhão coincidiu com veículos da construtora que havia feito as reformas na escola. E havia algo mais. Ela lembrava de ter visto alguém carregando algo pesado do prédio para o caminhão. Em outubro de 2004, 7 meses após a descoberta dos pertences, a Polícia Civil reabriu oficialmente o caso do desaparecimento de Mariana Duarte. Os investigadores encontraram registros que mostravam pagamentos irregulares da prefeitura para a construtora, exatamente como Mariana havia documentado em seus cadernos. O dono da empresa, Osvaldo Ferreira, havia deixado Vila Esperança poucos meses após o desaparecimento da professora, alegando problemas financeiros. Ele foi localizado em uma cidade do interior de Goiás, onde trabalhava sob nome falso desde 1989. Quando confrontado com as evidências, Osvaldo inicialmente negou qualquer envolvimento, mas a pressão da investigação
e o peso de carregar aquele segredo por tantos anos acabaram quebrando sua resistência. Em uma tarde de dezembro, na delegacia de Vila Esperança, ele finalmente decidiu falar. Não era para ter acabado daquele jeito, disse Osvaldo com a voz baixa e as mãos trêmulas. A professora tinha descoberto tudo. Ela disse que ia denunciar, que tinha provas. Marquei o encontro para tentar um acordo, oferecer dinheiro para ela ficar quieta. Segundo Osvaldo, Mariana havia rejeitado qualquer tipo de proposta e ameaçado entregar toda a documentação à Polícia Federal. A discussão escalou, e em um momento de desespero e raiva, ele a agrediu. Mariana caiu, bateu a cabeça e morreu no local. Foi um acidente, insistia ele. Eu nunca quis machucá-la, mas quando vi que ela estava morta, entrei em pânico. Não sabia o que fazer. Com a ajuda de 2 funcionários, Osvaldo havia escondido o corpo de Mariana temporariamente. Depois construíra a cavidade sob o piso da escola durante uma suposta manutenção de emergência. Os pertences dela foram colocados ali como uma espécie de túmulo improvisado, e todo o local foi selado com cimento. Pensei que ninguém nunca ia encontrar, confessou Osvaldo. A escola era velha, achei que nunca seria demolida. Toda noite desses 16 anos eu sonhei com o rosto dela, com o que eu fiz. O corpo de Mariana nunca foi encontrado. Segundo Osvaldo, depois de meses guardando aquele segredo terrível, ele e seus comparsas haviam removido os restos mortais e os enterrado em local que se recusou a revelar, alegando não lembrar exatamente onde. Osvaldo Ferreira foi condenado a 18 anos de prisão por homicídio culposo e ocultação de cadáver. Seus 2 comparsas, já mortos, nunca puderam ser responsabilizados. O escândalo abalou Vila Esperança e revelou um esquema de corrupção que havia custado a vida de uma mulher dedicada à educação. Marcelo Duarte, finalmente tendo respostas após tantos anos de incerteza, organizou uma cerimônia em memória da irmã no local onde ficava a antiga escola. Uma placa foi instalada ali, honrando Mariana não apenas como educadora, mas como alguém que havia perdido a vida defendendo a honestidade e a transparência. Mariana Duarte, professora, 1954-1988. Sua coragem em buscar a verdade jamais será esquecida. A nova escola, construída no mesmo terreno onde Mariana deu suas últimas aulas, recebeu seu nome, e em uma das salas, uma foto dela está permanentemente exposta, lembrando às novas gerações que algumas verdades valem mais que a própria vida e que segredos enterrados, por mais profundos que sejam, sempre encontram uma forma de vir à luz. Hoje, quase 2 décadas depois da descoberta que revelou o destino de Mariana Duarte, Vila Esperança cresceu e se modernizou. Mas os moradores mais antigos ainda se lembram da professora que desapareceu numa noite de maio de 1988 e de como sua dedicação à verdade acabou custando-lhe tudo. Sua história se tornou um lembrete permanente de que, mesmo nas cidades mais pacatas, podem existir segredos sombrios aguardando para serem revelados, e de que pessoas corajosas, mesmo pagando o preço mais alto, podem fazer com que a justiça finalmente prevaleça.